John Bowlby desenvolveu a teoria do apego no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Então, nessa época, a Europa passava por uma grande crise por conta da Segunda Guerra Mundial, em que uma questão de saúde pública se colocava como as crianças asiladas, as crianças institucionalizadas, que estavam longe das suas figuras de apego, estavam longe dos seus cuidadores. Muitos soldados no fronte de guerra, muitas pessoas nas equipes de saúde que atendiam a guerra e essas crianças que foram arrancadas do seu seio familiar. Então, nesse contexto, a Organização Mundial de Saúde, que a pedido da Organização das Nações Unidas, convocou o Bowlby para produzir um material que fosse de orientação a esses profissionais no tocante ao cuidado dessas crianças. Então, John Bowlby escreveu uma monografia chamado Cuidados Maternos e Saúde Mental, em que ele reconhece essa questão dessa privação materna, que é o primeiro fenômeno que o Bowlby elenca para investigar a teoria do apego, e que a partir daí ele convoca pesquisadores para também criarem pesquisas e experimentos para investigar a teoria do apego e confirmar se as observações dele tinham fundamento, tinham pertinência. John Bowlby trabalhava na clínica de Tavistock, no Reino Unido, e nessa clínica passaram muitos profissionais da psicanálise, era uma clínica de orientação psicanalítica, e que nessa clínica o John Bowlby conseguiu desenvolver esses estudos na área de desenvolvimento infantil. Então, o que ele observou, primeiro foi a questão da privação materna e essa perda de vínculo materno, essa separação definitiva da criança com os seus cuidadores. Então, a partir daí, o John Bowlby começa a desenvolver a sua base teórica, trazendo diferentes conceitos, como, por exemplo, modelo operativo interno, comportamento de apego e base segura, porto seguro, e os diferentes estilos de apego, apego seguro, apego inseguro, evitador, apego inseguro, ambivalente, apego desorganizado. Então, Bowlby começa a desenvolver essas nomenclaturas, esses conceitos, para compreender essa questão da vinculação da criança com o seu cuidador. Então, nesse sentido, esses conceitos foram corroborando, complementando a teoria de John Bowlby. E quando a gente pensa nesse histórico clínico e nessas bases teóricas, a gente consegue compreender a riqueza da teoria do apego, porque Bowlby partiu de conhecimentos de outras bases de conhecimento, como, por exemplo, a etologia, a psicanálise, a biologia e a teoria de sistemas. Então, por exemplo, quando Bowlby estava investigando a questão do vínculo do bebê com o cuidador primário, ele teve contato com os estudos de Lawrence com relação ao comportamento animal com a sua figura de apego. E ele foi vendo que o que ele ia observando nos seres humanos, Bowlby via, ele percebeu que nos animais esses comportamentos também se reproduziam. E todos esses contatos de Bowlby com outras teorias iam reforçando ainda mais as crenças e o construto teórico que Bowlby foi produzindo. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que Bowlby teve a preocupação de construir uma teoria muito entrelaçada com o social, muito entrelaçada com as demandas sociais. Diferente de outras linhas teóricas que tinham o intuito de aliviar o sofrimento humano, mas que não tinham esse link, essa relação com os contextos, com a conjuntura social. Quando a gente percebe que a teoria do apego ela vem num contexto de guerra, a gente entende que ele estava pensando também nessa conjuntura macro, que contribuía para essa questão micro, que era o vínculo cuidador-bebê.